horizontal. Unidade versus divisão. Capítulo 15. Em Colossenses 3,14 diz: E sobre todas as coisas revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Uma passagem interessante está em Gênesis 11, descreve a construção da Torre de Babel. Nesse relato bíblico, pessoas ímpias decidiram construir uma cidade com uma enorme torre para sua própria glória e prestígio. Eles a planejaram e deram início a um enorme desafio. No começo obtiveram sucesso em seus esforços. Mas Deus olhou do céu para a terra e disse, mais ou menos assim, nada lhe será impossível, por causa da sua unidade. Então ele interviu em sua comunicação ao dividir o seu idioma em línguas diferentes e os impedir de terminar o seu monumento ambicioso. Devido ao caos que se seguiu, gerando uma enorme confusão, eles abandonaram o projeto e se separaram por idioma, espalhando-se por toda a terra. O que é impressionante nessa passagem das Escrituras é que o próprio Deus observou que quando as pessoas estão unidas, elas são capazes de exercer um poder tremendo, até pessoas ímpias. Então imagine como a unidade pode ser poderosa com pessoas que adoram e obedecem a Deus do seu universo. Se elas eles obedecessem ao Senhor e agissem em unidade, nada poderia detê-los. É por isso que o inimigo faz de tudo o possível para manter o povo de Deus dividido. Porque uma vez unidos em unidade, ganhamos forças e conquistamos espaço para o reino de Deus. Orar em unidade traz um poder, mas a oração de um povo dividido bem nem tanto. É por isso que é tão crucial remover o ressentimento para que os outros possam ouvir a sua oração e entendê-la, para que os outros possam perdoar e você possa obter perdão. De fato, qualquer orgulho ou egoísmo deve ser visto como um inimigo da oração unificada. Em João 17, vemos a oração sacerdotal. Jesus fez uma bela oração, pedindo a Deus para unificar os cristãos em um só corpo, para que o mundo soubesse que ele foi enviado por Deus para trazer salvação ao mundo. No versículo 21. O Salmo 133, 1 ecoa o mesmo tema. Contemplai quão bom e quão agradável é para com os irmãos habitarem juntos em união. Deus ama e abençoa a unidade. O corpo de Cristo ganha força quando adoramos juntos e amamos uns aos outros, assim como Deus planejou. A unidade também atrai a atenção do nosso Salvador, que morreu para nos purificar dos nossos pecados e agora vive para interceder por nós diante de Deus Pai. Quando as pessoas veem a unidade, elas veem propósito, amor e poder. A unidade é bonita e atraente. E quando um exército de pessoas trabalha em conjunto para realizar um objetivo, a união se transforma numa força formidável. A igreja primitiva, no livro de Atos, tinha esse ímpeto. A escritura diz que eles trabalhavam em um só pensamento, dedicados à oração e às necessidades de cada um. A sua unidade era tão poderosa e atraente que a mão do Senhor estava sobre eles, e a igreja crescia aos milhares em um curto espaço de tempo. Em Atos 2,43 diz que, como resultado, o povo tinha um sentimento de temor. Mas o que é que nos comunicamos quando permanecemos divididos? Se os cristãos discutem e debatem questões menores a respeito da fé, acalorando dissensões, salientando em suas vidas posturas, impondo a sua própria visão e não deixando espaço para ninguém, como então o mundo conseguirá ver a fé em Cristo como resposta? Será que Jesus está dividido? Ou é o orgulho do homem, o egoísmo, a ignorância que traz divisão? Em Efésios 4, do 1 ao 3, exorta-nos assim: Portanto, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os movimentos poderosos de Deus que surgiram no passado foram resultantes da oração e da unidade. Os grandes avivamentos e movimentos similares quase sempre resultam no esforço de pessoas orando em unidade, buscando perdão e a purificação de Deus, deixando ao lado das suas diferenças mesquinhas e perdoando-se mutuamente junto com as mãos e os corações, na ansiedade pela revelação do Senhor. E ele se revelou
As bênçãos de Deus são derramadas quando os cristãos andam em unidade. Deus se move quando livramos os nossos corações de qualquer pecado que nos impeça de buscar a sua face em união. Ele nos promete em Marcos 11 que nos dará o que precisamos quando nos perdoarmos uns aos outros e nos purificarmos diante dele. Mas ele também nos adverte em 1 João 4,20 que não podemos odiar o nosso irmão e afirmar que amamos a Deus ao mesmo tempo. Se não perdoarmos, então ele não nos perdoa. Para que um lar floresça, é preciso que haja unidade, sem amargura entre marido e mulher. Para que uma igreja floresça, é necessário que haja unidade, sem motivos egoístas, amargura ou orgulho. Para que uma nação floresça, a unidade deve habitar entre as pessoas, em vez de conflitos de intenções, posturas ou visões do mundo. Romanos 12:18 nos lembra de viver pacificamente com todos, com as pessoas do nosso entorno, pelo menos e na extensão do nosso alcance. Mas se estiver além do nosso alcance, devemos orar fervorosamente, desesperadamente, em união com outros cristãos. Pois quando duas pessoas se reúnem em unidade e realmente buscam ao Senhor, Mateus 18:20 diz que Ele está ali, no meio deles. Então ore pela unidade. É uma poderosa arma contra o inimigo. Não deixe que ele nos divida por causa de questões secundárias. Nós devemos contra-atacar, optando por amar uns aos outros, buscar o Senhor com humildade e união. Quando fazemos isso, ganhamos força. Quando ganhamos força, os outros vêm, nós proclamamos que a nossa unidade existe por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Você pode imaginar igrejas trabalhando verdadeiramente juntas, dentro de uma cidade, para ganhar os perdidos? Você consegue imaginar pastores sem motivos egoístas orando com os outros, partilhando os recursos entre si sem se preocupar com quem vai receber o crédito? Você consegue imaginar essa cidade se tornando um lugar para onde as pessoas querem estar juntas, orando, e outras pessoas de fora migram por causa do poderoso movimento de Deus no meio de um povo de fé? Então ore por isso, lute por isso, peça ao Senhor que conceda você a outras pessoas que também desejam experimentar isso. Isso já foi feito antes nos lugares mais improváveis, e Deus deseja fazê-lo novamente. Ele diz muitas vezes: clama a mim, e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Jeremias 33. Que Deus nos unifique novamente e traga avivamento para a nossa terra. Você realmente quer isso? Então, o que você vai fazer a respeito disso? Vamos orar? Senhor, eu sei que viver em conflito com os outros pode trazer danos, principalmente quando nos mantemos distantes de nossos irmãos na fé. Eu senti a hipocrisia presente nessa atitude. Eu visualizei os rostos, os nomes das pessoas com que eu luto para manter um bom relacionamento. Mas isso está me atrapalhando, Senhor. Na minha oração, na minha liberdade, ajude-me a tomar as medidas necessárias para trazer cura para todos os relacionamentos quebrados e desejar a união com todos os que clamam pelo teu nome, o nome de Cristo, para que juntos possamos trabalhar pela obra, pelo teu reino. Tu é a glória, teu é o poder para sempre. Amém. Horizontal. Unidade versus divisão. Capítulo 15.